O segredo para aumentar o valor de pagamentos antigos do INSS. Vou trazer para vocês nesse vídeo. Por favor, não esqueçam de compartilhar essa informação para poder ajudar outras pessoas. Como eu faço isso? É simples. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no seu Facebook, na sua lista aí de amigos do WhatsApp, para que outras pessoas tenham acesso a essas informações. Lembrando sempre aqui que a informação é nossa única arma. Então vamos usar a informação da melhor maneira possível. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos, meu muito obrigado pela sua participação, você que está assistindo. Quero deixar aqui um convite especial para quem ainda não é inscrito no canal, mas quer receber as informações, aproveita essa oportunidade, se inscreve agora e ative o sininho das notificações para receber os vídeos. Meu muito obrigado a todos que já são inscritos, quero agradecer também ao carinho das pessoas que deixam seus comentários. O INSS... Saiba como pedir revisão de aposentadorias antigas. O segurado que teve o benefício liberado na época, que eu vou explicar aqui para vocês, pode ter direito a aumento. Então, já deixa aquele like, aquele joinha, para poder ajudar aqui na divulgação do vídeo. Para ter uma ideia, eu vou falar para vocês o seguinte, existe sim a possibilidade de fazer uma revisão de benefícios com mais de 10 anos, muito embora exista a lei decadencial em que não é mais permitido você fazer revisão do seu benefício após 10 anos. Nesse vídeo você vai entender esse segredo aqui que eu vou explicar, que é para um determinado grupo apenas. Esse período é conhecido como buraco negro. Nessa época em que o país sofria uma hiperinflação, a correção de benefícios e de salários de contribuição tiveram falhas, o que diminui a renda de quem se aposentou. A incorreção também atinge pensões derivadas de benefícios da época. Então, até mesmo quem é pensionista pode recorrer a essa decisão. Em 2010, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a revisão do valor máximo pago pelo INSS, a revisão do teto, era devida aos segurados que foram prejudicados pelo INSS, mas deixou de fora aí os aposentados entre 1988 e 1991, ou seja, deixou de fora os aposentados entre 88 e 91. Em 2017, os ministros incluíram também quem se aposentou no período do buraco negro. Porém, apesar de ser um direito, é praticamente inviável que a correção seja liberada administrativamente, segundo o que informam advogados previdenciários. A orientação é que o segurado que aposentou entre 1988 e 1991 que procure um especialista para analisar o caso e verificar se tem direito a essa correção. Não existe como fazer isso dentro do INSS. É necessário que você busque a via judicial. Apenas na justiça é possível buscar esse direito. Vamos falar aqui as datas corretas. Quem se aposentou pelo INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991 e teve o seu benefício limitado ao teto, ao valor máximo da época, pode ter direito aí a uma revisão de uma revisão aí do valor recebido, pode receber valores maiores. Para isso, a orientação é que se procure um advogado especialista para que possa fazer uma análise do seu caso e verificar se tem direito à correção. Para que a revisão seja feita, o aposentado precisa ter em mãos a memória de cálculo do benefício. Essa informação deve estar na carta de concessão ou processo de aposentadoria. Quando você recebe o primeiro pagamento do INSS, em geral, pelo menos na época, o INSS enviava uma carta. Essa carta tem um cálculo, esse cálculo relativo a tudo que você contribuiu durante toda a sua vida. Então, esse cálculo é necessário. Hoje, para algumas pessoas, ainda é possível. Acredito que muitas pessoas não têm esse documento, a primeira carta, o primeiro pagamento do INSS. Então é possível que você possa tentar da seguinte maneira. Quem já tem o cadastro no site ou aplicativo de celular Meu INSS. Quem não tem, é sempre bom estar atualizando
e fazer esse cadastro lá no INSS. É simples, fácil, não tem segredo. Eles vão pedir as suas informações pessoais, você vai colocar ali o número do seu CPF, eles vão perguntar onde você trabalhou, também perguntas pessoais, nome da mãe, data de nascimento, para saber se é você mesmo. Você vai fazer uma senha com números, letras e caractere, pelo menos um caractere. É simples de fazer essa senha. Fez a senha, você vai anotar aí num pedaço de papel para não esquecer essa senha. Você vai ter acesso ao Meu INSS, onde você vai conseguir a carta de concessão, memória de cálculo. A carta de concessão fica disponível, portanto, digitalmente você consegue baixar no seu aparelho celular ou computador e até mesmo imprimir e passar isso para o papel. Nessa carta de concessão, ela é necessária. Ou então, melhor ainda, se você tiver acesso ao seu processo de aposentadoria na íntegra. Eu acredito que é um pouco mais difícil, mas pode ser que o INSS tenha digitalizado seu processo. Aí, nesse caso, você vai ter que solicitar para ter o processo em mãos. Eu acho que é mais completo também. Caso o segurado tenha perdido esses documentos, terá que pedir cópia ao INSS, porém, há algumas situações aí em que o INSS também perdeu os papéis, e isso é um grande problema. É uma obrigação do INSS fornecer esse documento para a pessoa, mas existem casos em que não se tem a documentação. No entanto, o contador consegue demonstrar que houve uma limitação no teto. Aí o advogado vai despachar com o juiz e explicar essa situação. Então você deve procurar o advogado, e se não existir mais essa documentação, você não tiver ela em mãos, né, os seus documentos, carteira de trabalho, carnês de contribuição, processo do INSS e carta de concessão. Se você vier buscar isso junto ao INSS, o INSS também não tem esses documentos, você vai procurar um contador, o contador vai fazer o cálculo referente ao seu benefício para saber se você tem direito a essa correção para aumentar o valor do seu pagamento, e o seu advogado vai despachar direto com o juiz, vai entrar com a ação. Os prazos para fazer, tem que se explicar que, diferentemente aí dos processos previdenciários comuns, ou seja, qualquer processo que você entre na justiça contra o INSS, a revisão do buraco negro não está limitada aos 10 anos anteriores à data de início do pagamento, a data de concessão do benefício, pois não se trata simplesmente de um erro de cálculo. O segurado que tiver a revisão aprovada terá direito de receber os atrasados dos 5 anos antes do seu pedido na justiça, e mais o tempo que durar aí o processo. Então veja bem, você vai ter direito ao atrasado de 5 anos de antes, né, de você ter pedido esse processo na justiça, e o tempo que durar o seu processo. Então vamos entender aqui o caso. O pedido o período, né, do pedido de aposentadoria, quem fez o seu pedido de aposentadoria entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991, ficou conhecido como buraco negro, que diz aí respeito a benefícios do INSS. Nessa época, a economia no Brasil era marcada por uma hiperinflação. No final de 1989, a inflação acumulada em 2 meses era maior do que 1.700%. Esse é um exemplo que eu estou dando aqui para vocês, para ter uma ideia da inflação na época, 1.700%, final de 89. O erro de cálculo. Durante esse período, o INSS errou ao aplicar a correção da inflação sobre os benefícios previdenciários e os salários de contribuição. Havia ainda outro problema, que era o uso de índices diferentes sobre aposentadorias e contribuições. Com isso, muitos aposentados passaram a receber menos do que efetivamente tinham direito. Em 1992, o INSS fez a revisão dos benefícios pagos durante esse processo e aumentou o valor das aposentadorias. Mas acontece que existe um valor máximo que é pago pelo INSS, que é o teto das aposentadorias. Após o recálculo e mudanças nos tetos previdenciários entre 1998 e 2003, notou-se que muitos aposentados contribuíram com valores acima do teto. Com isso, teriam direito de benefícios maiores
mas eles foram limitados ao valor máximo que era pago na época, ao teto da época, porque o INSS não paga benefícios além do valor máximo da Previdência. Dessa forma, os aposentados estavam recebendo menos do que teriam direito. Então, a revisão do teto em 2010, os ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, decidiram que os segurados que se aposentaram após 1991 tinham direito à revisão do teto. Essa revisão foi paga aí de forma administrativa pelo INSS e nos postos da Previdência. Então, a revisão do teto ela foi paga dentro do INSS. Já essa outra revisão, a revisão do buraco negro, no entanto, os segurados que se aposentaram no período entre 88 a 91 não entraram nessa revisão do teto, que foi dada recentemente não, né? Foi dada aqui em 2010. Esses segurados do buraco negro eles não entraram nessa revisão. E a única forma de conseguir foi buscar a justiça. A única forma de conseguir ainda é buscando a justiça. Em 2011, o STF também deu ganho de causa a esses aposentados e eles puderam pedir na justiça a correção dos seus benefícios para poder ganhar mais. Então, quem tem direito? Compartilhe essa informação. Aqueles segurados cuja aposentadoria foi paga entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991 e tiveram o benefício limitado ao valor máximo pago pelo INSS na época. Essa informação pode estar na carta de concessão, porém, há muitos casos em que isso não consta no documento. De qualquer modo, é indicado que você que tenha o interesse nessa revisão, procure um especialista, um advogado previdenciário ou um contador no escritório de contabilidade para verificar se realmente existe esse direito, se há o direito à revisão e qual o valor a ser pedido, a ser solicitado. Tem que tomar muita atenção aqui, que apesar de ser um direito, a revisão ela só é apenas na justiça. No caso de pensão por morte, em que o benefício foi concedido acima de uma aposentadoria concedida durante o buraco negro, o pensionista também poderá ter direito a essa revisão. Se a revisão for aprovada, o aposentado ou pensionista passará a receber o valor do seu benefício mensal, corrigido pelo percentual que foi definido pela ação judicial. Além disso, a pessoa terá direito de receber atrasados, que são as diferenças entre os valores pagos e o que o segurado teria direito. Então, quando pedir a revisão? Nesse caso, o pedido de revisão pode ser feito a qualquer momento. Não existe um limite, diferente do que acontece entre outros casos, em que o período de limite é de 10 anos. Os atrasados, porém, serão pagos somente de 5 anos anteriores à data da sua entrada da ação na justiça, mais o tempo que durar aí o seu processo. Ou seja, o cidadão que entrou com uma ação, por exemplo, em 2018 e o processo acabou em 2021, ele recebeu aí retroativos desde 2013, portanto, terá direito aí a 8 anos de atrasados. Procedimentos aí para a revisão. Quem se aposentou durante o período do buraco negro e acha que pode ter direito à revisão, terá que procurar um especialista para fazer os cálculos. Em seguida, o advogado do beneficiário irá entrar com uma ação na justiça para pleitear, para pedir essa correção. Segundo especialistas, é improvável que o segurado tenha êxito ao fazer a solicitação no âmbito administrativo, ou seja, no próprio INSS. Não existe possibilidade de receber dentro do INSS, apenas na justiça. Quais documentos são necessários aí para entrar com essa ação? RG, CPF, comprovante de residência, memória de cálculo do benefício. Essa informação que ela não tiver na carta de concessão, o cidadão terá que pedir no INSS os dados básicos aí da concessão ou o processo da sua aposentadoria. Cálculos que demonstram a limitação da renda. Se não existir esse documento, vai procurar o contador para estar fazendo esse cálculo. Tem que ficar atento. O aposentado que perdeu a carta de concessão de benefício poderá solicitar a cópia no INSS
pelo telefone 135, central telefônica de número 135, ou tentar conseguir ela através do portal ou aplicativo de celular Meu INSS. O INSS é obrigado a ter essas informações, porém, existem situações em que o INSS perdeu a carta de concessão, perdeu os documentos aí ao longo dos anos, principalmente na fase em que eles fizeram uma digitalização. Passaram todos os processos que eram de papel para a forma digital. Então perdeu-se muitos processos. Se o INSS não tiver o documento, o advogado do segurado irá fazer um cálculo com base nas informações disponíveis e o segurado apresentará à justiça informando sobre a perda da carta de concessão. Então não se preocupe, se perdeu. Então você viu aqui como pedir essa revisão de aposentadorias mais antigas. Nesse caso, o segurado que teve o benefício liberado na época, mas com limitação ao máximo que era pago na época, pode ter direito ao aumento. Quem se aposentou então entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991 e teve seu benefício limitado na época, pode ter direito a essa revisão de benefício. Compartilhe essa informação para ajudar as pessoas aposentadas a aumentarem o valor de seus pagamentos. Espero ter ajudado vocês. E se eu ajudei, você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal para receber mais informações como essa no futuro. Meu muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Quero agradecer a todos que me seguem independente do assunto. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo.